Tu quer saber como faz para dirigir aqui do lado esquerdo da estrada, seja temporariamente ou permanentemente? Vem comigo que nesse vídeo eu vou te contar. Fala galera, eu sou o Eduardo do Mochilar Preciso e esse vídeo aqui ele vai ser um vídeo um pouco teórico e um pouco prático, assim como tirar a carteira de motorista aqui na Nova Zelândia. Eu quero começar pincelando algumas formas de tu dirigir legalmente no exterior. Com a CNH, em teoria, tu pode dirigir por até 180 dias em vários países que são signatários da Convenção de Viena. Eu, por exemplo, já fui parado na Austrália e só com a CNH os policiais aceitaram tranquilo. Porém, é pedir para se incomodar, tu sair só com a CNH, né? O mais comum é as pessoas fazerem uma tradução juramentada da CNH. No caso da Nova Zelândia em inglês, o policial te parou, tu apresenta isso aqui, tem a original, tem a tradução juramentada, não é para ter problema nenhum. Outra forma é com a permissão internacional para dirigir. A diferença é que se tu for viajar para vários países, tu vai ter que ter uma tradução juramentada para cada língua de cada país que tu vai visitar. Então, por exemplo, antes de sair do Brasil, eu fiz a PID. Por quê? Porque a gente foi para a França, eu dirigi na França, dirigi na Nova Zelândia. Tu consegue dirigir legalmente nos países que são signatários da Convenção de Viena. Já ouvi histórias de policiais que encrencaram com a PID, mas assim, legalmente, tu tá coberto. A PID, ela varia muito o preço de acordo com o Detran de cada estado. Onde eu fiz, no Rio Grande do Sul, é um dos mais baratos. Custou acho que R$55 lá em 2019, quando eu fiz. E eu sei que tem estados aí que podem passar de R$300, R$400 para fazer a PID. Então, se tu for para um país único, assim, de língua inglesa, com certeza vai valer mais a pena tu fazer a tradução juramentada. Bom, mesmo a PID sendo a garantia máxima de que tu tá dirigindo legalmente nas estradas, tu não pode dirigir para sempre com ela, indefinidamente. Talvez em alguns países sim, mas em outros não. Cada um põe algumas regras específicas. Então aqui na Nova Zelândia, por exemplo, tu pode dirigir até 1 ano depois da tua chegada com a permissão internacional de dirigir. Então se tu quiser ficar mais tempo na Nova Zelândia, tu vai ter que tirar a carteira neozelandesa. Ou do zero, ou fazendo a conversão da CNH brasileira. Atualmente, por causa da pandemia, esse limite não existe mais. Então eu poderia ter continuado dirigindo com a PID indefinidamente. O problema é que a minha carteira, minha CNH brasileira, venceu em agosto. A minha PID vence junto com ela. Então eu estaria dirigindo ilegal se eu não fizesse a conversão. Para tu fazer essa conversão e não precisar começar do zero um processo para tirar a carteira aqui, a tua CNH precisa estar válida ainda no Brasil ou então ter expirado em até 1 ano. Para alguns países esse processo de conversão é muito simples, para outros, obviamente que para o Brasil, não é. Esses aqui que estão aparecendo aqui, tu não precisa fazer nada. Tu precisa ir lá, quero aqui mudar minha carteira para neozelandesa. Sim senhor, o senhor veio de um país de primeiro mundo, aqui está a sua carteira. Porque em teoria eles dizem que esses países têm padrões similares ao da Nova Zelândia. Pelo amor de Deus, lá, por exemplo, nos Estados Unidos, eles podem tirar a carteira dirigindo carro automático, carro moderno, não precisam nem trocar a marcha. No Brasil a gente tira a carteira dirigindo um Uno velho, sem direção hidráulica, e a gente não é capaz de dirigir aqui nessas estradas perfeitas da Nova Zelândia. Mas enfim, é uma burocracia que irrita, mas pelo menos a gente não precisa começar do zero. Para começar do zero aqui, tu precisa ter no mínimo 16 anos, tu precisa fazer uma prova teórica. Depois que tu faz essa prova teórica, tu ganha uma carteira de aprendiz, que aí tu só pode dirigir com um supervisor do teu lado, e um supervisor é alguém que já tem uma carteira da Nova Zelândia por mais de 2 anos. Depois de 6 meses com essa carteira, tu pode aplicar, fazer uma prova prática, e aí tu muda para carteira restrita. Só precisa dirigir com o supervisor à noite, não precisa durante o dia, tem mais algumas restrições. E depois, se tu quiser aplicar para carteira sem restrições, que com certeza tu vai querer, tu precisa ter 18 anos, precisa fazer outra prova prática. E nessa brincadeira vai um gasto considerável. Fazendo a conversão ainda tem um gasto, porém é menos do que começando do zero. E menos perda de tempo, né? Que no fim é o que realmente importa. Fazendo a conversão com uma carteira de um país de terceiro mundo, como é o nosso caso, tu vai pagar esses valores aqui, tu tem que fazer a inscrição, tem que pagar
prova teórica e a prova prática. A Nicole, por exemplo, ela nem trouxe a CNH dela, porque a CNH dela ia vencer no Brasil, e aí nem passou pela cabeça dela e nem pela minha, que a gente já tem uma campervan, que a gente ia muito usar as nossas carteiras, então a gente saiu do Brasil só com a minha, achando que, de vez em quando vamos alugar um carro, não vai ser grandes coisas. Seria uma mão na roda ela ter uma carteira também, mas não é o caso. E a gente não está disposto a começar esse processo todo do zero. Sabendo que a minha CNH estava prestes a vencer, eu comecei a procurar como fazer essa conversão. Aqui existem AAs, que são tipo um Detran daqui, mais ou menos, que fazem alguns serviços relacionados a automóveis. Praticamente tem um em cada cidade. Porém, para fazer a conversão, tu só pode ir em alguns específicos, o que foi mais uma dor de cabeça, porque a gente está aqui em Blenheim, e o mais próximo que tem capacidade de fazer essa conversão é em Nelson, que fica a 1h40 daqui, mais ou menos. A primeira vez que eu fui, eu fui e eu não tinha toda a documentação certa, porque no site diz que se a carteira tiver em inglês, tu não precisa da tradução. E eu achei que com a PID em inglês eu não precisaria da tradução, por isso que eu tenho a PID e também uma tradução juramentada. Voltei lá e apresentei todos os documentos corretos. O formulário de inscrição, passaporte e a cópia colorida dele, a CNH original e a cópia colorida dela, a tradução juramentada da CNH. É isso. Eu já fui lá preparado para fazer a prova teórica. No Brasil, pelo que eu lembro, assim, a maior parte das questões são bem intuitivas. Tipo, tu tá passando pelo hospital, tu deve fazer silêncio ou buzinar loucamente. E aqui tem algumas questões que são intuitivas, mas tu precisa estudar mesmo, muitos simulados. Se não é certo que tu não vai passar, não importa quantos anos de direção tu tenha. Tem muitas questões que são sim intuitivas, como por exemplo essa daqui. Tem questões que são muito decorebas, quanto que pode se estender uma carga que tu tá levando no teto para cada lado, para frente, para trás do carro, o que significa tal sigla. Além disso, tem algumas questões que são próprias da Nova Zelândia, assim, que tu não vai ver em outro lugar. Por exemplo, o que tu faz quando na estrada tu se depara com um bando de ovelha? Vai, pensa aí, responde, rápido. Aqui na Nova Zelândia isso acontece. A gente já se deparou com um bando de ovelha várias vezes, afinal tem mais ovelha aqui do que pessoas. Essa prova são 35 questões e tu pode errar 3. E a minha principal dica para isso, muita gente me recomendou comprar os simulados do AA para treinar para essa prova, porém não precisa comprar, não precisa mesmo. Entra nesse site aqui, foi o que eu usei, eu treinei e as questões são iguais. Exatamente iguais, lá tem centenas de questões. Se tu treinar várias vezes, tu vai decorar todas e tu não vai ter nenhuma surpresa na hora do teste. E é 100% gratuito. Então, nessa segunda vez que eu fui, entreguei meus documentos, fiz um teste de visão que é ridículo, é mais difícil lembrar os nomes das letras em inglês do que de fato ver ali. Tu vai numa maquininha e eles ficam te perguntando que letras tu tá vendo. Fiz a prova teórica na hora mesmo. A mulher disse que se eu não passasse, eu podia fazer ali de novo mesmo, naquele momento. Porém, né, vai $50. Então é bom passar de primeira. Consegui gabaritar essa prova, passei com méritos totais. A partir do momento que tu passa na prova teórica, tu pode fazer a prova prática que vem em seguida em qualquer um dos AAs ou VTNZs que tem por aqui. A carteira de motorista, ela chegou pelo correio 9 dias depois. E aí essa carteira que chega, ela vem com uma condição. E a condição é que tu só pode dirigir com um supervisor. Então eu precisaria dirigir o tempo inteiro com alguém que já tem a carteira neozelandesa há mais de 2 anos. O que é ridículo, porque eu já estava aqui na Nova Zelândia há mais de 2 anos dirigindo com a minha permissão internacional de dirigir, já tenho minha carteira do Brasil há mais de 10 anos, e aí de uma hora para outra eu me tornei, tu não pode mais dirigir, é ilegal tu dirigir. O que não faz sentido nenhum. São burocracias que não é só no Brasil, é no mundo inteiro que existem burocracias estúpidas, e essa é uma delas, com certeza. Então eu recebi a carteira, assim que tu recebe a carteira, tu já pode entrar no site, esse site aqui, e aí nesse site tu põe teus dados e tu vai marcar a tua prova prática. Eu recebi, se eu não me engano, numa terça-feira, e na quinta-feira eu já marquei a prova prática. Só quando tu faz a prova prática, tu vai receber uma nova carteira sem restrição nenhuma. Eu ganhei essa carteira, ela tá aqui. Mas agora eu vou mostrar para vocês um pouco mais do processo de como foi chegar na prova prática, o que eu tive que treinar, porque tu também tem que treinar para essa prova prática, não é simplesmente, eu sou o rei da direção, vou lá e vou arrasar. Porque a gente tem muitos vícios, né? Então é muito treinamento, são coisas bem diferentes da prova prática no Brasil,
Mas então confiram aí a minha preparação. Aqui na Nova Zelândia, a prova prática de direção é feita no próprio carro da pessoa, não tem carro de autoescola, nada disso. A coisa boa é que eu já estou acostumado com o carro, e a parte ruim é que eu vou ter que dar uma limpada nesse carro, né? Porque ele tá imundo de trabalhar em fazenda. Diz no próprio site que se teu carro não tiver em condições, seja com farol queimado, ou até a própria limpeza do carro, tu é reprovado na hora. E pra vocês terem uma ideia, não vai ser uma missão simples, né? Porque tá tudo embarrado, tem que tirar todas essas coisas aqui do meio, limpar as cascas de fruta, de lanche, limpar esses tapetes, tirar tudo do painel, deixar brilhando e nada obstruindo os espelhos, nada obstruindo os vidros. Tem que arrumar aqui atrás também. Na última semana eu venho treinando, dirigindo de acordo com todas as regras, porque senão eu ia acabar chegando na prova prática e fazer a prova assim, né? E acaba que a gente tem um monte de vícios de direção que são contra a lei. Olhar 3 espelhos, ponto cego, e aí sim pode ir. Depois sinalizar por 3 segundos. 2 mãos no volante, respeitando o limite de velocidade, olhando os espelhinhos a cada 10 segundos. Basicamente aqui, pelo que falaram, eles gostam que tu olhe mais para os espelhos do que para frente. Coisa que ninguém fala no Brasil a respeito é sobre o ponto cego, né? Óbvio que a gente sabe que existe ponto cego, mas só de tu ficar olhando para os espelhos toda hora, tu já tem um controle pelo teu ponto cego. Eu acho muito perigoso, na real, tu virar a cabeça para trás, para longe da estrada, para ver teu ponto cego, né? E isso é algo que se tu não fizer, eles vão te reprovar aqui. Mas além de te dar as direções de para onde ir, eles te perguntam, quais são os perigos que tu tá vendo na estrada? O que tu tá vendo aí na tua frente? O que tu faria se aquele pedestre atravessasse a rua? Então a Nicole, a minha instrutora, nessa semana, ela também tem feito perguntas para eu treinar essa fala. O problema é claro que é falar em inglês na hora, vamos ver se não vai me dar um branco e eu vou ficar... Vamos lá, tá péssima tua de instrutora. Eu sou péssima, uma péssima instrutora. Quais perigos você está vendo à sua frente? Cars in the roundabout. Tem que treinar o inglês, né? Eu preciso perguntar em inglês também? Não precisa, né? Porque tu não vai falar. Cars in the roundabout, sun flare in my eyes, a pedestrian here, maybe he wants to cross the street, turning vehicle, giving signal, so I have to keep an eye on that. Passou um ciclista ali, que cuidados tem que ter? Agora já passou, né? Se pergunta atrasada, se fosse pra atropelar, a gente é atropelado. Tem uma travessia de trem, então tem que diminuir, olhar pros 2 lados e seguir. Uou. Geralmente, óbvio que eu nunca faço isso, né? A gente faz aqui todo dia, mas... Treinamento! Lamentável. Olha, eu não diria que o carro tá limpo, porque ele não tá. Mas, comparado com o que ele geralmente é lá no vinhedo, eu nem lembrava que tinha tanto espaço assim aqui no meio. Não reparem nas migalhas. Banho tomado para causar boa impressão, carro arrumado. E agora partiu fazer essa prova aí. Tô nervoso, tô me sentindo com 18 anos, pelo amor de Deus. Passei! Acabou essa burocracia desgraçada. Foi uma prova até que tensa, galera. Não é fácil não, porque eu achei que ela ia me dar um desconto por ser inglês, não ser minha língua nativa e tal. Foi uma instrutora bem mais velha que fez a prova aqui do meu lado. E as perguntas que ela faz de que perigos que tu tá vendo na estrada e o que tu tá fazendo a respeito. O que eu achei bem tenso é que foi sempre nos momentos mais tensos mesmo, tipo uma rotatória, que eu tinha muita coisa para cuidar, ainda mais agora que eu fiz a prova às 5 da tarde. Então eu ainda tinha que falar o que eu estava vendo de perigos e o que eu estava fazendo a respeito desses perigos. E isso em inglês, então é tenso. Então é por isso que é bem comum as pessoas acharem que é barbada, porque já dirigem há muitos anos, e rodarem. E o erro crítico que eu cometi, tu pode cometer durante a prova, foi cortar uma curva. Então, justamente numa dessas partes que ela estava me fazendo essas perguntas, eu tinha que pensar em muita coisa e cuidar muita coisa, e ver placa de velocidade e tudo. Eu cortei uma curva, então eu fiz a curva e entrei na rua e o pneu passou por cima da linha central daquela rua. E aí, quando eu fiz, eu já senti que tinha dado isso. E eu, meu Deus, e agora? Mas no fim, eu acho que talvez ela tenha relevado alguns outros errinhos, assim, e só esse erro crítico não foi suficiente para me fazer não passar. Então estamos aprovados. Ela pegou a outra carteira temporária e me deu essa aqui, que é um papelzinho só, na verdade, mas que me dá permissão para dirigir.
E até lá é pra minha carteira total, full, neozelandesa, chegar pelo correio e aí vai estar tudo certo. O perfume dessa mulher tá infestado aqui no carro, meu Deus do céu. Passou sim. Vocês estão vendo o meu ticket de aprovação, achando que eu passei? Para, tá me filmando? Passei, caralho! Ai, eu não vi isso filmada. Ah, too late. Finalmente chegou, meus recebidos aqui do Departamento de Trânsito da Nova Zelândia. Que foto linda. Ai, muito bom, ó. Aqui atrás geralmente vem as condições. Como eu fiz a prova prática num carro automático, teoricamente era pra vir aqui dizendo que eu só posso dirigir em carro automático, mesmo que eu saiba dirigir manual, né? Acho que a mulher lá que fez o processamento foi parceira. Botaram doador de órgãos, ok. Quero ver se vão querer um órgão brasileiro. Não aceitam nem sangue, se tu quiser doar aqui. Válido até 2031. Isso aqui serve como meu documento aqui, né? Eu não preciso mais andar com passaporte para entrar em bares, para comprar bebida. Então é outra praticidade de tirar a carteira de motorista neozelandesa. Espero que tenham curtido acompanhar essa saga burocrática aí da Nova Zelândia. Espero que ajude alguém, mate curiosidade também. Não confiem puramente nos sites do Detran neozelandês, porque lá tem informações erradas. Então é isso aí. Se inscrevam no canal, que aqui a gente sempre posta as nossas sagas. Não quer dizer que a gente sabe tudo, mas pelo menos a gente mostra na prática como é que é algumas coisas, seja aqui na Nova Zelândia ou em outros lugares. E até o próximo vídeo. Uma coisa interessante é que o lugar que tu faz a carteira de motorista é do lado de uma loja de bebidas. Então, já é pra testar, né? Tentação do motorista.